Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, nem gosta de futebol, mas está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Adfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte do SBT Esporte, tá aí a Fernandinha, tem o Lucas Pedrosa, tem o Vene Casagrande repercutindo a partida de ontem entre Flamengo e Bolívar, válida pela oitavas de final da Copa Libertadores da América, Conmebol Libertadores. E o Flamengo venceu 2-0 no Maracanã, sai na frente, abre 2 de vantagem, uma vantagem que muitos aí estão considerando uma vantagem pequena, mas que para mim é uma vantagem bastante significativa e que vai fazer a diferença quando a gente for jogar lá em La Paz, que é na próxima quinta-feira, agora dia 22 de agosto, a segunda e decisiva partida para ver quem avança para as quartas de finais da Libertadores da América. Espero do fundo do meu coração que dê Mengão queridão, e aí na quinta-feira à noite a gente está aqui comemorando junto com vocês. Rapaziada, mas a gente vai conversar aí, né? Vai ver o que os comentaristas conversaram, na verdade, a respeito da partida. A respeito também das contusões do Flamengo, né? O Flamengo que teve aí 2 baixas novamente no jogo contra o Bolívar, o Pedro e o Gabigol, que sentiram a coxa e tiveram que sair da partida. O Pedro foi substituído pelo Gabigol e o Gabigol saiu e não teve mais como substituir porque o técnico Tite já tinha feito ali as 3 paradas, então não podia mais mexer na equipe. A equipe terminou com 10 jogadores em campo no final do jogo. Mas o importante é que o Flamengo conseguiu sair com essa vantagem, né? A gente sabe também que os bolivianos sentiram esse segundo gol e essa moral aí para a gente também é importante, porque a gente tem que estar com um psicológico legal para poder enfrentar os caras lá na altitude de La Paz. Mas vamos ver comigo aí esse vídeo, não sai daí, fica comigo até o final. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, daqui a pouco eu volto. E quem perder fica na zona. Pois é. Cadê as canjicas do Vene Casagrande? Cadê a lente de contato do dente dele? Zero lente. Olha aí. Zero lente, deixa natural. Aí, deixa no Vene que eu vou falando. Aí, o Flamengo venceu o Bolívar 2-0 e ficou mais próximo da classificação. Tá feliz, Vene? Eu tô. Por que eu não ficaria feliz? Isso aí, ué. 2-0, Libertadores. Tá nervoso. Empurrado por mais de 65 mil rubro-negros no Maracanã, recorde de público no país esse ano, o Flamengo sabia da importância de vencer por boa diferença de gols e se lançou ao ataque. O goleiro Lampe apareceu bem salvando o Bolívar. O resultado e o placar não condiz o que foi o desempenho. E o número de oportunidades e o volume tido. Ainda viu o Bolívar acertar o travessão em um lance que poderia ter custado caro, na altitude de La Paz, para chegar nas quartas de final da Libertadores. Um gol importante, fico feliz. Fazia tempo que eu não fazia um gol, né? Acho que eu deixei o torcedor mal acostumado no começo do ano, mas eu fico feliz sim, por ter ajudado a equipe, não só na parte defensiva, mas na parte ofensiva também. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil lá, nós fizemos 2-0, também tem que valorizar o nosso jogo, a nossa vitória. O Flamengo já não contava com Vinha e Everton Cebolinha lesionados. No jogo desta quinta, Pedro e Gabigol foram substituídos sentindo dores musculares. O time pode ter poucas opções, principalmente no ataque, para o clássico de domingo contra o Botafogo e o jogo da volta contra o Bolívar. Lógico que todo mundo quer jogar, mas a gente pensa também na recuperação dos meus companheiros, né? Mas se cair a oportunidade, eu estou preparado. Eu queria estar errado para falar de calendário, mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo. Chegou a hora de mostrar a força do elenco para seguir brigando por título no Brasileiro e na Libertadores.
Eu quero escutar Vene Casagrande. Tá feliz, Vene? Bastante, eu não tô entendendo por que essa revolta toda. Mas que revolta? Não teve Peraí, revolta. Antes de mais nada. Comigo. Eu em tô dando nenhum uma momento, moral. em nenhum momento, Tô falando animado em e nenhum você tá momento assim eu comigo. falei aqui que o Flamengo iria vencer por 3-0. Poderia ter vencido por 5 vezes. É isso. Exatamente. O Flamengo jogou bem. Óbvio. Eu vou ser bem sincero, eu esperava um placar mais elástico. Acho que o Flamengo deveria fazer um placar mais elástico. Não pensando apenas no jogo da volta, repito, pensando no final de semana, no jogo contra o Botafogo. 2-0 é um placar que dá pra dizer que o Flamengo com certeza vai se classificar? Claro que não. Tá em aberto ainda. Mas é um placar extremamente confortável para o Flamengo viajar lá para Bolívia e para pensar numa classificação. O suficiente para encontrar o Botafogo com um time força não, total? Esse é o grande problema. O 2-0 não dá tranquilidade para o Tite no final de semana. Eu acho que tem que priorizar o jogo da volta na altitude, quinta-feira que vem, diante do Bolívia, porque estamos falando da Libertadores. Então, por conta disso, eu acho que o Flamengo tem que poupar sim diante do Botafogo. Até porque, se a gente for analisar o cenário do Tite, inclusive, em nenhum momento o Tite foi retranqueiro. Isso também me pegou de surpresa, que eu esperava um Tite mais pragmático, digamos assim, não retranqueiro, que eu acho que o Tite ele não é retranqueiro, é um futebol mais pragmático. A todo momento ele buscou o ataque. Só que ele teve problemas físicos durante o jogo. Ele perdeu o Pedro, ele não tinha o Everton Cebolinha, o Gabigol entrou extremamente mal, isso não é culpa do Tite. E eu acho até que o Tite fez certo em colocar o Gabigol primeiro. O Gabigol, que sempre pediu minutagem, ele teve 50 minutos em campo. E durante esses 50 minutos ele mostrou. Por exemplo, no jogo lá na altitude, na fase de grupos, o Tite mudou o esquema tático. Eu acho que foi a única vez que o Tite mudou o esquema tático dele. Ele entrou bola na área do adversário, que é o que eles vão fazer, óbvio, diante do Flamengo na próxima quinta-feira. Que é a pedra no sapato do Flamengo, né? Eu acho o seguinte, 2-0 não é pra ter revolta, pro torcedor ficar revoltado. Mas tem gente revoltada? Eu tô perguntando de coração. Teve gente criticando bastante enfim, o jogo do Flamengo, a forma como o Flamengo jogou. Eu acho que o Flamengo acabou fazendo um jogo justo. Sim. Ok, não foi um espetáculo, mas também não foi um jogo ruim. Foi meio termo. Conseguiu um placar 2-0, um placar confortável. Se eu tivesse que cravar, eu cravaria o Flamengo classificado. Mas não dá para dizer isso aqui, porque estamos falando de um 2-0. É um resultado perigoso. Exemplo, se durante os 15 minutos iniciais na quinta-feira o Bolívar abre o placar, eu não sei qual será a postura do Flamengo. Se vai sentir o golpe ou não. Estamos falando de altitude. Isso precisa ser levado em consideração. Ô, Lucas Pedrosa, achou que o Flamengo perdeu muitos gols? Eu ia falar exatamente isso, Fernando. O flamenguista chato, ele pode olhar que o Flamengo teve 19 finalizações e conseguiu fazer apenas 2 gols, que perdeu muitas oportunidades. Mas eu prefiro olhar pelo outro lado. Talvez o flamenguista mais otimista vai perceber que o Flamengo ontem produziu diversas oportunidades desde o primeiro minuto da partida. Eu acho que o Arrascaeta fez um jogo sensacional. Exatamente. Né? Jogou demais o Arrascaeta, o Pedro também foi muito importante. E o nome do jogo foi o Luiz Araújo, não só com o gol, mas também com a assistência para o Léo Pereira nesse escanteio. Diversos gols, tinha que ter feito 3-4-0 e poderia ter feito, porque os lances que o Flamengo perdeu gols, para mim, são muito mais falta de sorte do que falta de competência. Funcionaram muito bem, Dela Cruz e Pulgar chegando, pisando na área no campo de ataque do adversário, a bola aérea do Flamengo também funcionou, passou, inclusive, a fazer um bom resultado lá na altitude. E as lesões, hein, Vene Casagrande? Pois é. Que coisa, né? O Pedro sai com a mão na posterior. Depois o Gabigol com o mesmo movimento, né? Não é que coisa. Eu acho que o Flamengo precisa melhorar isso. Porque não é normal essa quantidade de lesões musculares. Será? Não é normal, Fernanda. Ainda mais se a gente normal, levar... sim. Não é normal. Para um time que joga... Eu discordo. Vamos olhar quantos jogos o Flamengo fez esse ano e os outros times. O Gabigol tá jogando muito? Não, o Gabigol não. Pois é. O Pedro... sim. Se a gente for parar e analisar, beleza. Mas o Pedro vem sendo poupado também. Não, mas o Pedro joga praticamente o tempo inteiro. Tudo bem, beleza. O Cebolinha também estava jogando tudo. Não, mas o Cebolinha não tem como por conta... Mas aí tô falando das lesões. Muscular, não é um problema muscular. O Gerson também sentiu, né? Dores normais que me falaram. Mas normais. são dores de desgaste, cara. Não, dores... E são dois jogadores que não foram. O que me relataram sobre o Gerson todo jogador entra e sai com dor de um jogo. Normal. Isso é normal. Mas isso é atleta de alta performance, não é nem só jogador de futebol. No caso do Pedro, ele teve uma lesão muscular. O Gerson não teve uma lesão. Não é considerado lesão. Tudo bem. São dores musculares normal. Também. Lesão também? Eles vão ser reavaliados, obviamente, para ver a gravidade da lesão. Mas fica aí também a maturidade do Pedro, porque Verdade. A partir do momento que ele sente, ele pede para sair. Vou dar um exemplo. O Vinha,
Olha só, o Vinha ele foi operado ontem, ele também teve uma fratura. Ele mesmo com uma fratura continuou em campo, mesmo a comissão técnica pedindo para ele sair. Sim. Isso é um absurdo. Piora. É óbvio que piora. O cara ficou andando com uma fratura em campo. Ai, meu Deus, eu tô derrubando isso aqui toda hora. Mas, enfim, o Pedro teve a maturidade dele. Eu não acho normal. E outra, talvez o Flamengo esteja, entre aspas, pagando pelo fato do Tite ter priorizado a Copa do Brasil. Porque se ele tivesse feito um planejamento não priorizando a Copa do Brasil... eu estou dando a minha opinião. Eu acho forte a gente tentar entender a questão de lesão E o pela Tite, prioridade. ele fala uma coisa interessante. Olha só, ontem na eu não coletiva. estou culpando. Eu só não acho normal. Perfeito. Normal não é. Assim como não é normal no Fluminense, que eu critiquei recentemente, o excesso de lesões musculares, normal eu não vou considerar. A partir do momento que alguns jogadores são poupados em determinados jogos, eles não estão jogando todos os jogos. Sim. Eles são poupados. Mas o calendário é cruel, Vene. Vene, o Tite cita uma frase ontem, na coletiva, que pra mim aquilo ali deixou claro. Ele falou, eu não poupo o jogador. Eu não tiro o jogador de jogo. Quem tira jogador de jogo é o departamento médico. É ele que avalia, que faz a fisiologia, que faz o determinado momento ali da lesão, se vai estourar, se não vai estourar. Tudo bem, o Gerson saiu sentindo dores. Mas será que não era um princípio de lesão? Se ele tivesse continuado um pouquinho mais, se ele continuasse se esforçando dessa forma, será que não pode se agravar e virar uma lesão? O calendário do futebol brasileiro no caso do Gerson, são dores no tornozelo, não é muscular. É terrível, mas ele botou a mão na coxa ontem no jogo. São dores... Ele botou a mão na coxa. São dores no tornozelo. Ele tava com a mão na coxa ontem no jogo. Então, assim, o calendário é terrível, cara. O Tite eu não tô dizendo que o jogador nunca vai ter lesão. É terrível. O Tite tá correto, cara. Ele tá correto. Infelizmente, ele tá correto. Não, ele tá correto. Mas quando ele era treinador da seleção durante 8 anos, ele nunca reclamou do calendário. Tudo bem, a gente pode falar. Não tinha como reclamar, ele jogava pra seleção. Aí agora ele vai reclamar a todo momento. Porque ele tá vivendo, Vene. Ele tá vivendo o calendário. Gente, olha só, o calendário tá aí há muito tempo. Não adianta todo jogo ele ficar reclamando de calendário. O calendário tá aí. Eu acho que adianta sim. Alguém tem que fazer o barulho. Não. Eu também acho. Alguém tem que fazer o barulho. Não adianta ser só a gente aqui da imprensa. O calendário está aí. Eles precisam barulhar também. Quem vive o futebol precisa falar sobre isso. A comissão técnica precisam trabalhar internamente para diminuir o número de lesões, ponto. Eu acho que você está culpando a vítima. Eu também acho. O calendário tá aí. Olha só, não adianta ele chegar e falar lá, porque o calendário não vai mudar em 2024. A minha preocupação é 2024. Mas ele tem que falar pra força que o Tite tem. Se ele não fala, nada muda. Não. Nem ele, e todo mundo tem que falar. Tu viu o que ele falou? Cara, é muito forte o que ele falou. Eu gostaria de fazer um grande trabalho no Flamengo, mas a cada dia que eu passo aqui, parece que o meu tempo diminui. Porque eu não vou aguentar continuar treinando um time que joga o tempo inteiro. Pois é, que joga toda hora. E se a gente for olhar agora, ainda só sobrou o Flamengo nesse nível. Porque a gente ainda tinha o Palmeiras, o São Paulo também tá O São Paulo também. Aí tinha o Palmeiras, o São Paulo, o Botafogo, o Flamengo. Times que brigam por todas as competições. O São Paulo não tá tendo essa quantidade de lesões musculares. É um bom exemplo. Eu não sei falar. Eu também acho muito delicado a gente apontar o dedo pra lesão. Eu não tô apontando porque o dedo. além da individualidade biológica, é porque você me o ser humano. É normal. Não, eu não acho normal. Normal não é. Eu não tô dizendo que não vai ter lesões. Claro que vai ter lesões. Mas normal, a quantidade de lesões musculares não é normal. Eu não acho anormal. Eu também não acho normal. O Cebolinha, por exemplo, é um bom exemplo que você citou. Três lesões musculares em 7 meses. O Pedro sentir é o normal. Pela quantidade de jogos que ele tem na temporada. Quantos jogos esse menino fez nesse ano? Dá pra ver aqui rapidamente. E hoje eles olham muito a minutagem, né? Quantos mil minutos ele já jogou na temporada. Eu acho que foi o Júnior Santos. Apura pra mim aí, por favor, pessoal. Eu acho que o Júnior passou de 3.000 minutos na temporada. Cara, o corpo não aguenta, porque assim, eles não jogam só 90 minutos. Pedro, eles treinam... 42 jogos, 3.295 Olha minutos. isso! É muito absurdo. Mas eu não tô dizendo... Ô, Pedrosa, isso é de jogo. Quantas rodadas do Brasileiro? Então pega o Gabigol. Não, olha só. Então vamos pegar o Gabigol. Mas aí é individualidade biológica. Não. Você não pode culpar o clube por uma lesão. Eu não tô culpando. É isso que vocês não estão entendendo. Deixa eu usar outra palavra. Peraí. Eu não tô culpando. Vocês estão botando palavra na minha boca. Calma, Veneza. Eu acho que você tá levantando uma questão que não é culpa do Flamengo. É mas eu não tô futebol dizendo brasileiro. que é culpa do Flamengo. Eu acho que tem que minimizar. Mas como? O Pedro... Ué, eles são pagos pra isso. Eu sou jornalista, mas eu não trabalho. Com certeza, Veneza. Não, mas a pergunta é normal? É multidisciplinar. O que Venê, acontece... infelizmente, com o calendário do futebol brasileiro, é normal. É normal.
não acho O normal. Vasco joga Eu não duas vou achar competições. normal. O Eu Vasco não vou joga achar duas normal. competições e tem um monte de lesão o tempo inteiro. Normal não é. Tem E um olha, monte de eu lesão posso o tempo dizer, inteiro. a gente tá falando de um Flamengo que é top do top do top em evitar lesão, eu digo de material humano, de material pra você, na medicina, fisioterapia, fisiologia. O caso do Pedro é um caso à parte, que é a primeira lesão. Mas o Gabigol quase não tá jogando. Mas o Gabigol, você tem que Cebolinha, levar ele teve 3 lesões Tem que musculares em levar em 7 consideração meses. que o ano do Gabigol não é um ano normal de atleta. O Gabigol ficou parado 2 meses, treinando Verdade. separado. O Gabigol praticamente teve dificuldade nesse sentido da questão do doping. Ele não joga E tem tanto. um outro ponto, o Cebolinha, ele alguma vez na vida jogou tantas partidas? No Grêmio. Mas o Grêmio disputou tudo No que o Flamengo Grêmio. está disputando Sim, naquele ano? sim. Será? Inclusive, eu não o tenho Cebolinha anos não foi ele campeão da tinha? Libertadores? Foi campeão da Libertadores. Ele jogou Mas ele Libertadores. jogou o brasileiro completo? Gente, mas olha ele só. jogou pela Copa Gente, do Brasil? Mesmo assim, Ele não era- é normal 3 lesões musculares em 7 meses, Ele está Fernanda. ficando mais velho. É não esse que é o normal, ponto. Ele gente. tinha 5 anos a menos. Mas esse que é não o é ponto. normal. Me bota pra correr com a menina de 25 Não, anos. mas a Ele tinha pergunta 8 é... anos a menos. 8 anos a menos. A pergunta é Isso conta normal? Não é. demais. Eu acho normal. Infelizmente. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Um forte abraço. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Forte abraço e até a próxima. Que Deus abençoe a nossa nação. Fui!